Quando Paulo fez 60 anos, Deus o chamou para ficarmos em tempo integral na presença dele, e Deus trouxe este manifestar tão glorioso da sua vontade, o ministério 24 horas diante do Senhor. Isso tem sido maravilhoso, não é, Suzy? E sabe que eu vejo que isso é um segredo. Eu aposto que você que está em casa está pensando assim, ai, que família linda, que família feliz. E é assim mesmo, de verdade. Eu cresci num lar tão abençoado porque um dia meus pais escolheram Deus em primeiro lugar. E todas as vezes que a gente escolhe a Deus, o resultado é viver o que Deus tem para dar. Deus é a fonte de paz, Deus é a fonte de alegria, Deus é a fonte do amor. E muitas pessoas procuram essas coisas sem a presença de Deus. Impossível. Eu acho que é uma linha divisória aqui entre bom e mal, certo e errado, Deus, luz e as trevas. E quando a gente escolhe estar do lado do Senhor, a gente está escolhendo estar do lado da paz, da alegria, do amor. Quando a gente não escolhe Deus, em graus diferentes, a gente está se afastando dele. Então, quando a gente pensa nessa celebração do ministério, a gente pode olhar, a partir dos fundadores, o resultado de uma vida de oração. E é assim que deve ser na sua história, na sua casa. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente desfruta daquilo que Ele tem de melhor para nós. E uma família linda é resultado da presença de Deus conosco. Você está falando em família, Suzy, e a gente teve a alegria de já ser a quarta, quinta geração de crentes. Nossos avós receberam Jesus, nossos pais nos ensinaram, passamos para os nossos filhos, eles passaram para os seus netos, e é uma bênção muito grande. Você que está entrando agora neste mover do Senhor, sendo um filho de Deus, a bênção vai até 1000 gerações. E eu queria que você também ouvisse um pouquinho da família. Pastor Márcio, meu irmão, quando Deus trouxe para o Paulo o ministério, o primeiro a saber a logística, o primeiro a saber o que Deus queria foi o pastor Márcio. Passamos para ele, olha, Márcio, Deus está nos chamando para levantar oração sem cessar, adoração sem cessar, pregação da palavra sem cessar até a vinda de Jesus. Então, pastor Márcio, queremos ouvir o que Deus tem falado com você sobre este ministério e o seu recado para todos nós. Vamos lá com vocês, o pastor Márcio Valadão. Uma das verdades tão gloriosas da palavra de Deus como um mandamento. Deus disse, orai sem cessar. Mas como orar sem cessar? Eu sempre ficava pensando como nós vamos conseguir orar sem cessar. Queremos agradar o Senhor, queremos fazer a vontade dEle. Mas como vamos orar sem cessar? Ou seja, como? E de uma forma tão gloriosa. Eu creio que o próprio Espírito Santo nos fez nos envolver com esse ministério tão maravilhoso que é o Ministério de Gideões 24 horas. Em outras palavras, orar sem cessar, orando 7 dias por semana, 24 horas cada dia, 30 dias do mês, 365 dias do ano, orando sem cessar. Eu creio que as torres que já existem, seja no Brasil e em tantos outros países, celebram mais do que a alegria de estarem orando, mas por outro lado, o privilégio, a grande responsabilidade que pesa sobre nós de cumprirmos a vontade do Senhor através do ministério da oração. Eu reconheço que a oração, ela começa como um dever. Começa como um dever. É uma ordem do Senhor. Ele disse, orai sem cessar. Mas há um momento quando o dever é trocado pelo deleite. E quando nós entramos nesse nível do deleite, aí não existe tempo, aí não existe relógio, existe sim aquela comunhão doce e tão maravilhosa, de vivermos nessa comunhão tão maravilhosa com o Senhor, quando nós chegamos a esse nível de orarmos no deleite. 10 anos são passados e hoje, se pudéssemos olhar para trás, o que Deus fez através do Ministério dos Gideões nesses 10 anos, não apenas aqui em Lagoinha, mas pelo mundo afora. E Jesus Cristo disse, vigiai,
trabalhai, orai até que eu volte. Nós aguardamos a volta maravilhosa do Senhor, amamos a volta do Senhor, mas queremos que Ele nos encontre como aquelas virgens que estavam ali, aquelas 10, mas que nós estejamos realmente vigilantes, que haja o óleo, a candeia acesa e esta vontade tão grande de cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Eu aproveito para abençoar de uma forma muito carinhosa a minha irmã Ângela, o Paulo, seu querido esposo, esta família tão maravilhosa que Deus tem levantado, tem preservado para realmente anunciar a todo mundo, não simplesmente o dever, a obrigação da oração, mas levar a igreja do Senhor a se deleitar na oração, orando sem cessar. 10 anos, só a eternidade é que pode realmente demonstrar todas as respostas de Deus. Só Deus é que pode, só Ele que sabe tantas respostas, quantas intervenções, quantas famílias transformadas, quantas igrejas avivadas, quantas pessoas salvas, quantas curadas, quantas libertas, através de quê? Da oração, do clamor dos seus filhos. A palavra diz que Deus busquei, Ele diz assim, busquei um homem que estivesse na brecha em favor desta terra. E o lamento dele foi esse: eu não achei. Mas que Deus possa usar esse aniversário dos 10 anos de Gideões, de modo especial falando ao seu coração, para que você possa se envolver nesse ministério e experimentar algo tão glorioso. Orar começa como dever, mas logo depois você entra no nível do deleite. E quando a oração é o seu deleite, a sua comunhão com o Senhor, seu relacionamento com Ele, nada vai ser mais precioso para a sua vida do que se deleitar nele. Jesus Cristo nunca precisou orar para pedir alguma coisa para Ele. Ao contrário, Ele fez todas as coisas, mas Jesus sempre estava orando. Por quê? Por causa da comunhão, do relacionamento com o Pai, da intimidade com o Pai. Nesses 10 anos, é um tempo de um recomeço para os Gideões saberem que estão cumprindo aquilo que é a vontade do Senhor. Mas para você, que não é ainda um Gideão da oração, eu quero conclamá-lo a se inscrever, a se envolver e deixar realmente a sua vida nas mãos do Senhor, para que os próximos 10 anos, se Jesus não vier antes, possa achar eu e você realmente orando sem cessar.